Oi, gente, bom dia novamente. Para quem não estava aqui ontem, eu sou Renata Cafardo, presidente da GEDUCA. É um prazer ter vocês aqui de novo no nosso segundo dia. Só um avisinho, hoje não tem oficinas no fim do dia, né? E hoje também não tem mudança na programação que nem teve ontem. Então, é tudo como está aí no QR Code de vocês, atrás do crachá. Eu vou novamente agradecer a todos os nossos patrocinadores, a nossa listinha querida aqui, as pessoas que tornaram, as pessoas não, né? As instituições que tornaram possível, pessoas também, né? Nas instituições tem pessoas, que esse congresso acontecesse. Fundação Itaú, Fundação Lehman, Instituto Sonho Grande, Fundação Maria Cecília Souto Vidigal, Fundação Telefônica Vivo, Instituto Unibanco, Instituto Ayrton Senna, Instituto Natura, Imaginable Futures, Santiliana Educação e ainda os apoios super importantes aqui da FECAP, que nos cede o espaço há 3 anos, do Canal Futura, pela transmissão do evento, o Colégio Rio Branco, com a equipe de Libras, e a Loures Consultoria na divulgação. E ainda nossos queridos apoiadores institucionais, a Associação de Jornalismo Investigativo, a ABRAGE, a Associação Brasileira de Ensino de Jornalismo, a ABEGE, a Associação de Jornalismo Digital, a JOR, a Coalizão em Defesa do Jornalismo, da qual a gente faz parte, com outras 10 organizações nacionais e internacionais, o Instituto Palavra Aberta, os Jornalistas de Companhia e a Unesco Mil Alliance. Agora, essa mesa que a gente vai ter agora, a primeira mesa, vai ter um formato diferente. A gente vai ter os primeiros minutos num papo entre a Marta Vancini, que vocês devem conhecer, que é a nossa editora pública da GEDUCA, e o Manuel Palacios, que, obviamente, vocês conhecem, presidente do INEP, não vou ficar lendo aqui currículos, e depois vão entrar 2 pesquisadores especialistas que também vão participar da mesa, a Marta chama depois. Então, quero chamar ao palco Manuel Palacios, muito obrigada pela presença. E a Marta Vancini, por favor. Pode sentar, professor. Aqui, vocês podem sentar aqui no meio, eu acho, né? Bom dia. Está funcionando? Tá. Bom dia a todas, a todos que estão aqui. Eu tenho a missão, né, de conduzir essa sessão, que é uma sessão, como a Renata falou, diferente, né? É um bate-papo, é uma entrevista, é uma roda de conversa, depois, quando os pesquisadores subirem aqui ao palco. E a ideia da gente é trazer aqui para a discussão, para a nossa conversa, questões que são muito importantes do ponto de vista do funcionamento da política educacional brasileira, né? Acho que a gente aqui, boa parte aqui das pessoas que estão aqui são jornalistas e acompanham os debates, as divulgações de avaliação, sabem da importância das avaliações, dos índices, dos indicadores produzidos pelo INEP, né? O INEP, só para a gente lembrar aqui a dimensão, o que é o INEP ele é responsável pela produção de todas as estatísticas oficiais de educação nesse país, né? E esse é um papel que o INEP vem desempenhando nesse formato que a gente tem hoje, pelo menos desde a década de 90. Né? É um modelo que começou lá. Então, o INEP faz o censo, o INEP faz o SAEB, o INEP faz o Enem, a gente sabe da importância do Enem, enfim, não vou ficar listando aqui, mas eu achei importante trazer esse contexto, né, para a gente ter a dimensão da importância do que a gente está falando aqui. Está funcionando aqui? Tá? Tá, sim. Bom, então, eu queria começar a nossa conversa aqui trazendo um assunto, né, professor, que é relacionado ao IDEB. O IDEB, como a gente sabe, é o principal indicador da qualidade, que mede a qualidade da educação brasileira. Ele foi criado lá em 2007, está fechando o ciclo agora, né, depois de 17, 19 anos, aí, de todo esse tempo, a gente tem aí o fechamento de um ciclo do IDEB e está acontecendo, que a gente sabe já há algum tempo, uma discussão em torno da renovação do IDEB. E um dos itens, uma das questões que está aí na pauta, que está no debate, é a questão das desigualdades, porque uma das críticas que existe ao formato atual do IDEB é que ele não dá conta de capturar
desigualdades, o impacto das desigualdades nos processos de educação. Então, professor, eu começo perguntando para você como é que está essa discussão, como é que está funcionando esse grupo de discussão para a renovação do IDEB, o que está em pauta. As desigualdades estão sendo discutidas, eu sei que estão sendo discutidas aí maneiras de capturar, de incluir a desigualdade na mensuração do IDEB, mas não existe um consenso, né? A gente sabe que também existem divergências aí entre os especialistas. É tecnicamente possível a gente criar um indicador que dê conta dessa questão, que é uma questão atual, que é uma questão necessária para o país? A gente precisa, né, entender melhor os impactos da desigualdade na educação. E qual que é a posição do INEP sobre isso? É possível? A gente vai ter esse indicador que capture desigualdade? Bom dia a todos e todas. Agradeço o convite para participar desse congresso. Cadê a Renata? Está aqui. Muito obrigado pelo convite. Bom, vamos à pergunta. O IDEB, ele é um indicador que tem uma qualidade muito importante para a função que ele pretende cumprir, que é ele ser muito simples. Ele combina dados de trajetória escolar com dados de aprendizagem. E ele acaba sendo a expressão de um conceito que é reconhecido por todos. Um bom sistema educacional é aquele que assegura a aprendizagem no tempo previsto para aquele percurso escolar. E eu acho que o país se apropriou desse conceito. Uma das principais críticas que o IDEB recebe, além do tema da falta de indicadores que lidem adequadamente com a desigualdade, é de que ele trabalha com a média, né, alcançada pelos estudantes em língua portuguesa e matemática, além de um desequilíbrio no papel da matemática em face da avaliação da leitura. A média ela lida com alguns problemas que podem fazer com que o resultado do cálculo do IDEB não seja o mais ajustado à finalidade. O que nós estamos fazendo no INEP, no momento, é uma das iniciativas que, para mim, é uma das mais importantes dos últimos anos, que é um esforço para definir os padrões de desempenho da educação básica. No caso, nós estamos lidando com o ensino fundamental. Nós estamos trabalhando com professores vindos de todas as regiões do país com o objetivo de definir qual é o desempenho esperado de um estudante que conclui os anos iniciais do ensino fundamental, os anos finais do ensino fundamental e também concluindo o trabalho que foi feito anteriormente com a alfabetização. Por que eu estou mencionando os padrões de desempenho? Porque na discussão do IDEB, nós temos um grupo interno do INEP discutindo o IDEB, e temos um grupo de consultores externos que também está participando dessa discussão. Ele é até liderado pelo Reinaldo Fernandes, que foi o criador do IDEB originalmente. E um dos temas presentes é como se traz para o cálculo do IDEB, em vez de trabalhar exclusivamente com a média de desempenho, trabalhar com a distribuição dos estudantes nesses padrões de desempenho. Deixa eu ver se eu estou entendendo. Quer dizer, porque aí a gente está entrando numa seara bem técnica. Já teve uma discussão sobre os padrões de alfabetização do ensino do segundo ano, que foi o indicador que foi lançado, né, para a alfabetização. A gente vai entrar nisso daqui a pouco. Agora, nesse momento, está tendo uma discussão para a gente definir aí como definir os estudantes que estão abaixo do esperado, dentro do esperado, acima do esperado, no quinto, nono e terceira série. Não, o ensino médio ainda não está na nossa pauta. Ensino médio também não. Aguardando aguardando a definição do Conselho Nacional de Educação. Claro.
mas estamos trabalhando com o ensino fundamental, Com quinto e ensino nono. fundamental. Quinto e nono ano. E isso vai, esses parâmetros, eles vão ser incorporados. A ideia é que isso seja incorporado ao cálculo do novo IDEB. É isso? Essa digamos, é uma tendência que eu observo predominante no grupo que está discutindo Entendi. o tema. É claro que é uma discussão que tende a tomar um tempo ainda, né? A expectativa é de que o grupo chegue a uma proposta mais proximamente e que ela seja objeto de discussão com diferentes públicos e, no final, seja apreciada pelo Ministério, pela Secretaria de Educação Básica, pela Secadipa, enfim, pelas diferentes instâncias do MEC, para que venha a ser proposto um novo indicador, enfim, que seja razoavelmente alinhado com o IDEB que nós conhecemos até aqui. Mas o IDEB ele vai continuar sendo um índice sintético, como a gente tem hoje. A intenção é essa, mas a discussão está começando, né? Você não sabe exatamente que consensos vão ser firmados. A ideia de que sejam, quer dizer, a proposta que me parece ter mais, enfim, contar com mais apoio é de você ter um IDEB que mantenha o conceito, né, de qualidade, enfim, um indicador sintético associado a essa noção tão difícil de ser apropriada como qualidade em educação. Sim. E indicadores que lidem com a questão das desigualdades. Então, a ideia é ser uma cesta de indicadores que você tem o IDEB, o novo IDEB, digamos, e indicadores que mensurem adequadamente a desigualdade encontrada nos resultados educacionais, comparando-se grupos, diferentes grupos da população. Porque aí, se a gente tem essas diferenças, né, abaixo do esperado, a gente vai ter, provavelmente, mensurações gerais, médias, mas também a gente vai poder captar, sei lá, estudantes negros, Sim. estudantes indígenas, estudantes quilombolas, que é essa a demanda, né? E também tem a questão dos estudantes que estão fora da escola, né, que também algumas pessoas entendem que, ao não considerar, por exemplo, os estudantes que estão fora da escola, isso modifica, isso altera o resultado final do IDEB, né? Um tema também importante no cálculo do IDEB é trabalhar com a trajetória do estudante de uma maneira que consiga capturar melhor, em especial, por exemplo, aqueles as perdas entre o fundamental e o médio. Tem muito estudante que conclui o fundamental, mas não chega enfim, a percorrer os 3 anos do ensino médio. E como o cálculo hoje de rendimento ele é produzido a partir, né, de cada etapa isoladamente e também sem trabalhar propriamente com dados longitudinais, isso faz com que essa perda do fundamental para o médio não seja apropriada. Entendi. Bom, então, em quanto tempo? A gente vai ter um IDEB novo em 2025? Nós vamos ter uma proposta de IDEB novo em 2025. A chancelar uma proposta nova depende de discussão, depende de troca de ideias. Na comissão nossa de assessores, há a intenção de que o Reinaldo coloque uma primeira análise em cena. É uma justa homenagem a quem criou o IDEB. E o INEP vai analisar essa proposta e nós vamos tentar construir um primeiro desenho. Entendi. E, repito, não deve ser um único indicador, na medida em que um indicador como o IDEB não captura as desigualdades, tanto entre escolas que atendem estudantes de diferente nível socioeconômico, quanto entre grupos populacionais. Então, a ideia é de que tenha pelo menos uns 2 indicadores adicionais que consigam traduzir da melhor maneira possível quais são as diferenças observadas e que falem adequadamente da nossa desigualdade. Legal. Eu queria entrar num outro assunto, que é um assunto que está gerando muito questionamento, muita polêmica, né, e muita dúvida, que são os dados de alfabetização do SAEB, né? A gente sabe que a política de alfabetização do MEC é prioritária dentro, né, do escopo de políticas do Ministério, é prioritária para o país, tem um consenso, acho que não é exagerado dizer isso, de que a alfabetização, a gente ter, né, crianças alfabetizadas na idade esperada, isso é crucial para o país e para todo o sistema educacional, para o desenvolvimento da educação. E o INEP criou
um índice para medir a alfabetização, que foi desenvolvido no ano passado, a partir da pesquisa com os professores dentro do Alfabetiza Brasil. Esses índices eles foram divulgados aí faz uns 2 meses. A gente tem a pontuação de 743 pontos como uma referência, né, na escala do SAEB para definir o que é uma criança alfabetizada. Então, a gente tem minimamente uma definição. Estabelecemos metas com base em todo esse processo, são metas anuais até 2030. Agora, o que está gerando questionamento, e aí a gente vê nas secretarias de educação, especialistas, é com relação aos dados do SAEB do 2º ano, porque a gente tem esse novo indicador, mas a gente não tem divulgado, não foram divulgados os dados do 2º ano. E isso gera eu acho que tem uma questão muito importante aí que a gente tem que levar em conta, que é o seguinte, quer dizer, perguntas que me ocorrem. Esses dados do SAEB do 2º ano 2023, eles são tão diferentes desse indicador? Vocês viram esses dados? Porque a gente tem até uma questão política envolvida aí, né? Nós estamos em campanha eleitoral, esses resultados estão sendo usados para falar o município tal subiu no ranking, o município tal caiu no ranking, aqui em São Paulo isso está acontecendo, e a gente fica com essa dúvida, quer dizer, por que os dados do SAEB do 2º ano não foram divulgados? Eles vão ser divulgados? Eles são diferentes? O ranking mudaria se esses dados fossem publicizados? Queria que o senhor comentasse um pouco sobre isso. Bom, como você disse, uma das políticas mais importantes do MEC é o Criança Alfabetizada. E vocês sabem que o Criança Alfabetizada ele se inspira, em grande medida, na experiência bem-sucedida de alguns estados, mas especialmente do Programa de Alfabetização na Idade Certa do Ceará, que o ministro Camilo e a professora Isolda, enquanto esteve na Secretaria Executiva, representam muito bem essa experiência, porque estiveram à frente dela no Estado. E se há uma marca definidora dessa experiência, é a aposta na capacidade de colaboração, de coordenação das diferentes dimensões de uma política de apoio à alfabetização entre Estado e municípios. É um acordo de colaboração entre municípios, redes municipais e Secretaria Estadual de Educação que faz o programa avançar. E, essencialmente, se pudermos resumir esses programas, são programas de formação de professores e de disponibilização de material que dê suporte a essa formação continuada de professores que estão à frente das turmas de 2º ano. E o sistema de avaliação que monitora esses programas estaduais são os sistemas criados nos estados. No caso do Ceará, é o SPAES, que é o nome que o programa de avaliação recebeu lá. Ele passou a adotar os métodos que utiliza até hoje em 2007, então já é um programa bastante antigo. Minas Gerais começou a avaliação da alfabetização em 2006, então já tem, sou péssimo assim, 18 anos de experiência nessa avaliação. Então, uma das primeiras iniciativas do INEP, na verdade, foram 2 iniciativas que me parecem muito importantes e têm muito impacto naquilo que nós até começamos a discutir por conta do IDEB. Sim. O primeiro foi fazer uma pesquisa para definir algo que o INEP até então não havia feito, que era definir qual o resultado que caracteriza com um grau de confiança significativo que a criança foi alfabetizada. Correto. E é claro que a definição desse ponto de corte, ou desse padrão de desempenho, ele é um processo que é, em parte, técnico, mas ele tem, na sequência, um esforço de convencimento para que seja adotado, para que seja reconhecido e apropriado pelo conjunto dos sistemas educacionais.
Então, essa foi a primeira iniciativa. Os estados, cada um deles, criou seus sistemas e seus programas de avaliação da alfabetização e definiu o que significava uma criança alfabetizada na sua própria história. Dizer, cada estado tem aí o seu parâmetro, a sua definição. Exatamente. O Ceará tem o seu padrão de desempenho na escala que foi utilizada com a finalidade de apurar o desempenho das crianças em alfabetização. O Estado de São Paulo também tem. Aliás, ambos usam a escala do SAEB, do ensino fundamental. Sim. Há muitos estados que utilizam uma escala desenvolvida originalmente no Espírito Santo, que é usada em vários estados, que tem 600 pontos como referência de alfabetização. Tá. Então, você tem uma situação não só de forte presença dos sistemas estaduais no monitoramento das políticas de apoio à alfabetização, como também padrões de desempenho que foram definidos autonomamente por cada estado. Então, o primeiro movimento nosso foi o de buscar colocar em cena um padrão nacional. Com base nesses padrões estaduais. Com base na pesquisa que fizemos, com a participação de professores alfabetizadores de todo o país, Certo. usando métodos que são reconhecidos internacionalmente como adequados para pesquisa de expectativas de aprendizagem. Né? E, com isso, chegamos aos 743 pontos na escala que é própria do SAEB. Nós não precisamos solicitar aos estados brasileiros que mudem as suas escalas. O que nós precisamos fazer é que cada estado situe na sua escala, nas suas medidas, que tradicionalmente são produzidas para aferir o desempenho das crianças em processo de alfabetização, situar o padrão nacional. Quer dizer, criar uma equivalência entre esses padrões, né, esses parâmetros estaduais e em relação a esse parâmetro, né? Só para tentar esclarecer, porque é muito técnica essa conversa, gente. Ela acaba sendo. Né? O fato é que, por exemplo, aqui em São Paulo, o Saresp utiliza uma escala para medir desempenho. Nessa escala, onde está o padrão nacional de alfabetização? Muito provavelmente está próximo dos 170 pontos. Tá. Então, qual é o trabalho que se pretende? O INEP pretende fazer? Discutir com as diferentes secretarias de educação, com as diferentes unidades da federação, com municípios e estados, a adoção do padrão nacional. Correto. Então, o movimento importante que se faz é buscar que os estados que divulgaram seus resultados de avaliação da alfabetização em março, antes que o INEP publicasse os resultados produzidos pelos sistemas estaduais, eles já são objeto de divulgação, entregues às escolas. E também não podem, os padrões que os estados usam, não podem ser alterados sem uma conversa com as escolas, sem uma discussão. Por que, em alguns casos, essa demanda está sendo, essa barra está sendo elevada? E por quê? E quais são qual é o sentido desse tipo de iniciativa? Mas como é que esses parâmetros ficam em relação aos dados do SAEB do segundo ano de 2023? O INEP vai divulgar essa pergunta que a gente quer? Não, claro que vai. O INEP nunca deixou de divulgar, dado nenhum, vai divulgar. O que eu estou querendo salientar é que a política que está sendo executada de avaliação da alfabetização, ela se baseia nos sistemas estaduais de avaliação. Os resultados de avaliação da alfabetização são os resultados produzidos pelos estados. Correto. Isso não quer dizer que o SAEB amostral vai ter qualquer tipo de dificuldade de apresentação de seus resultados. Agora, essa discussão ela é especialmente importante para repetir: a avaliação da alfabetização quer ser conduzida em parceria com os estados. É uma opção política, então. E é uma opção política que tem muitas razões importantes.
A legislação dos estados, que regula a distribuição do ICMS e educação, tem essa questão ainda. ela se apoia nos resultados de avaliação da alfabetização produzidos pelos sistemas estaduais de avaliação. É o SARESP que dita a distribuição da quota-parte do ICMS Sim. para os municípios. É o Sistema de Avaliação do Rio Grande do Sul que faz isso, é o Sistema Mineiro de Avaliação da Educação Pública, o CIMAB, que faz isso em Minas, Correto. é o SPAES, que produz os resultados que incidem na distribuição do ICMS em cada estado, na distribuição feita por meio enfim, resultante da emenda constitucional que introduziu esse protocolo. Esse problema existe, inclusive, para o 5º e para o 9º, Sim. porque são os resultados dos sistemas estaduais que fundamentam, que dão origem a aos essa sistemas de distribuição- incentivo. Essa distribuição de recursos. Né? Ficou mais, digamos, incisivo, com uma incidência muito mais forte a partir das leis estaduais aprovadas, eu creio, até o final de 22, Sim. com uma outra exceção que houve atraso na aprovação da lei, e que a maior parte dos estados aprovaram que os seus próprios sistemas fossem os reguladores desse processo. Além disso, no Criança Alfabetizada, como parte dessa inspiração de colaboração entre entes federados, há um incentivo grande para que os estados, com seus próprios recursos e a partir da sua própria história, criassem programas próprios de apoio à alfabetização na idade certa. Estão acontecendo aí no Brasil Então, inteiro. eu tive num evento aqui em São Paulo, com a presença, Claro. enfim, do governador e do secretário, que foi lançado um programa de alfabetização. Eu tive em vários estados. Cada estado deu um nome diferente para o seu Sim, programa. sim. Alfabetiza Tchê, no Rio Grande do Sul, no Pará, já me esqueci, não consigo me lembrar dos nomes todos dos programas, mas cada estado criou o seu programa. E esses programas também criam incentivos. Tá bom. Criam diferentes formas de apoio à alfabetização e monitoram o sucesso de seus programas a partir dos resultados aferidos por seus sistemas. A resposta é mais longa um pouquinho. Não, eu sei. A gente quer chamar as outras pessoas aqui para entrar na conversa. Ué, pode chamar. Vamos chamar? Então a gente continua? Então vamos lá. Vamos lá. Então eu queria chamar o Bruno Pioni, né, que é doutor em Direito Comercial e mestre em Direito Civil pela Faculdade de Direito da USP e é diretor fundador da Data Privacy Brasil. Tá? Ele vai compor aqui com a gente para continuar essa conversa. Vamos aprofundar isso. E também o professor Guilherme Lichan, que ele é professor de educação da Stanford Graduate School of Education e é professor afiliado ao Stanford King Center for Global Development, entre outros espaços. Bom, então, eu acho assim, para a gente continuar aqui a nossa conversa, eu acho que eu vou abrir o espaço, né? Assim, eu queria pedir, acho que primeiro para o Lichan, para o Guilherme, comentar, né? Acho que vocês estão acompanhando aqui a nossa conversa. O Bruno, ele vem de um outro lugar, né? O Bruno vem mais do debate da questão da transparência, da abertura, né? Da transparência pública. Então, eu queria que cada um de vocês, começando pelo Lichan, comentasse como é que você vê, né, dando sequência aqui um pouco a essa nossa conversa sobre os dados do SAEB do 2º ano, a questão da transparência, né, da divulgação, quer dizer, a gente divulga parte dos resultados, não divulga alguns dados. Então, eu queria trazer esses elementos para a nossa conversa. Com você, Lichan. Obrigado, Marta. Bom dia a todos e todas. Bruno, Palácios, é um prazer estar aqui com vocês. Acho que é uma conversa que nos dá a oportunidade aqui de entender mais mesmo, né? Uma chance rara aí da gente esclarecer. Acho que, como a Marta começou perguntando, né? E o Manuel disse, os dados vão ser divulgados. O INEP sempre divulgou os dados, mas acho que a gente quer saber, conectando com a sua resposta anterior, eles vão ser divulgados depois que tiver esse alinhamento com os estados e tem uma data? O que exatamente aconteceu? Assim, foi uma decisão do INEP dizer assim, não vamos divulgar, ou o MEC disse segura porque a gente precisa alinhar?
perguntando mais porque, para os estados e municípios, me pareceu ter sido uma surpresa, né? Eles tiveram que acompanhar a divulgação pela primeira vez na própria live, em vez de receber os resultados antes, assim como os jornalistas que estão aqui né, não receberam os dados embargados. Então, acho que, como para o público parece ter sido uma surpresa que a divulgação não ia acontecer, do segundo ano e que do quinto e do nono ano também foi divulgado de forma diferente dessa vez, acho que nos dá a oportunidade de aprofundar um pouco, né? Tem uma data e por que foi planejada a divulgação assim? Nós temos um desafio no momento, que é dar a público a análise dos dados produzidos pelos estados. Os estados assinaram um acordo, né, de colaboração com o INEP e assumiram diferentes compromissos. Um deles era de produzir uma avaliação utilizando um design alinhado com o do INEP. E esse foi um movimento que os 24 estados que fizeram as suas avaliações em acordo técnico com o INEP fizeram. Em alguns casos, mudaram fortemente o desenho que vinham utilizando para as avaliações, para utilizar um desenho alinhado com o do INEP. Um teste aplicado com mediação, em muitos estados já não utilizavam mais testes mediados, enfim, houve uma série de deslocamentos por conta da intenção de produzir esse alinhamento. Um outro compromisso assumido pelos estados era o de entregar os dados das avaliações, os microdados, para o INEP e autorizar a publicidade. Os estados e seus sistemas próprios de avaliação tinham diferentes políticas quanto à publicidade. Alguns tornavam públicos os resultados, outros deixavam os resultados apenas para uso, né, da comunidade educacional. O fato é que todos assumiram o compromisso da publicidade. Então, qual é o próximo movimento que o INEP quer fazer? Dar publicidade aos microdados que forem entregues pelos estados, e esses microdados são acompanhados de dados sobre os itens, enfim, a composição dos instrumentos. Esses dados foram todos entregues para o INEP, assim como os resultados calculados utilizando-se os métodos considerados apropriados pelo INEP, que tem enfim, um material técnico específico para dizer quais seriam os métodos possíveis de equalização de medidas. Além disso, os estados eles vão trabalhar a avaliação de 2024 a partir da análise feita desses resultados e dessas equalizações promovidas pelos estados. 24, nós vamos ter apenas a avaliação conduzida pelos sistemas estaduais. Nós instituímos uma comissão de estatísticos, de especialistas em dados e medidas educacionais, para analisar esses microdados enviados pelos estados. E essas análises estão sendo feitas, já recebemos alguns relatórios, mas elas ainda não foram concluídas. Então, elas vão ser publicadas junto com os microdados. Nós entendemos que, primeiro, é necessário produzir as evidências necessárias e as análises necessárias a respeito dos dados e medidas produzidos pelos estados que foram objeto de divulgação. Isso a gente está entendendo que é uma opção política, claro, nesse momento, para fortalecer esse processo aí do pacto pela alfabetização. Exatamente. Tá? E, então, para reiterar qual é a opção feita pelo MEC e pelo INEP, pacto com os estados, definição de design e métodos compatíveis com o INEP, aperfeiçoamento contínuo desse processo, recebimento e publicidade desses dados, publicação dos microdados e, por nossa comissão de estatísticos, psicometristas, a gente analisar a qualidade desse dado que foi produzido, dessas medidas que foram produzidas e propor aperfeiçoamentos. Esses aperfeiçoamentos, alguns deles ao menos, devem vir à luz agora, já na avaliação de 24. Agora, quanto ao SAEB amostral,
o resultado do Saber Amostral não é um resultado que vá ser tratado como o INEP está publicando um outro resultado. Pois é, porque fica essa impressão, né, professor? Ele será público, como todo difícil. dado produzido pelo INEP é público. Então, nós vamos produzir também uma análise do Saber Amostral, trazendo contribuições para o aperfeiçoamento dessa colaboração. Então, nós não vamos ter, porque não é a nossa política, colocar duas avaliações em cena. Existe apenas uma avaliação da alfabetização e essa é conduzida em parceria com os Estados. A pergunta, há alguma discrepância significativa? Exatamente, isso que a gente precisa saber. Eu não vou ficar anunciando verbalmente resultados, porque isso seria contrário a toda a cultura do INEP. Mas não há. No resultado nacional, considerando a margem de erro da medida nacional, nós temos uma amostra que, para fins de avaliação nacional, ela é robusta, tem uma margem de erro de 3%. A diferença entre o que foi apurado na avaliação estadual, considerando que 3 estados também não participaram da avaliação, e esse ano esperamos que todas as unidades da federação estejam participando, essa não é uma diferença. Quer dizer, a diferença encontrada não é significativa, nada que nos diga que há processos que não são convergentes. Com relação à questão que você menciona das eleições municipais, a avaliação amostral conduzida pelo INEP, ela adquire relevância quando se considera o resultado nacional. Quando você desce para subgrupos, subpopulações, a margem de erro é gigantesca. Mas isso é sempre assim, né, professor? Fala, Michel. Tá Se você ótimo. quiser entrar também, tá? Acho que a gente está conseguindo esclarecer coisas importantes. Mas, justamente por ouvir os seus cuidados com a validação e a compatibilização, e com esse cuidado também de não desagregar, você considera que o anúncio, como foi feito, das avaliações estaduais, cedo, antes dessa validação e por Estado, foi equivocado? Né? Por que foi feito daquele jeito, 3 semanas antes do que seria divulgado o SAEB, antes da validação, e também quebrado por Estado? Por exemplo, São Paulo é um bom exemplo, porque em São Paulo ainda não foi feito com mediação, segundo me diz a Secretaria. Né? Então, não foi feito de forma mediação, consistente. só para esclarecer para o pessoal, tá? Mediação significa que a prova é aplicada com o professor, a professora lendo ou intermediando aí o aluno na resposta, tá? Só para vocês entenderem. Tem uma metodologia diferente, tem lá bases técnicas para tentar pensar como ou não é possível compatibilizar, mas, enfim, dadas essas complexidades todas aqui que você aludiu, que eu acho corretamente, por que foi feito o anúncio daquela forma? Foi um equívoco, na sua opinião? Foi um mau acerto, que já fizemos em todos os tempos recentes. Eu considero que uma reunião entre o presidente da República, os governadores de Estado, eu sempre erro o número, hein? Mas tinha uns 15 governadores estaduais presentes nesse evento. E, nesse evento, todos assumem o compromisso de enfrentar um problema que é talvez o problema mais relevante. Pelo que eu saiba, é a primeira vez que um presidente da República, estava lá o Lula, estava lá governadores de todas as orientações políticas do país, assumindo um compromisso público de lidar com a questão da não alfabetização das crianças, que é um desafio fantástico, de importante, de relevante. E o presidente foi anunciar esses resultados, não porque tivesse uma grande notícia, uma notícia de êxito, é para anunciar uma situação dramática. Aproximadamente metade das crianças avaliadas sabe, não né? tinham alcançado o padrão de desempenho desejável. Esse resultado, associado à projeção de metas de desempenho, de desenvolvimento, para os municípios, o Saber Amostral não tem medidas municipais, né? Não,
E mesmo quando você desagrega, você tem medidas que dificilmente podem ser tratadas como válidas. Então, foi um esforço do Ministério, foi um esforço de convencimento. O ministro Camilo Santana teve um papel importante, central, decisivo, no esforço de convocar a presidência para assumir esse protagonismo, né? E esse foi um êxito, um importante êxito. E mais, trouxe os estados para tornarem públicos os resultados de avaliação da alfabetização que eles mesmos produzem regularmente e que são utilizados como ferramentas de gestão das redes e da relação com os municípios. O que me parece que traz uma certa tensão, mas que é produtiva, é o fato de que as avaliações estaduais adquiriram uma visibilidade nacional, porque até aqui elas eram, digamos, de consumo mais circunscrito às esferas administrativas, né, das secretarias de educação. Muitos desses sistemas avaliavam apenas as redes estaduais, em alguns casos a participação dos municípios era facultativa, em outros casos havia um compromisso de inclusão das redes municipais, mas, de qualquer maneira, você tinha processos de avaliação que apoiam fortemente a gestão, mas que não têm visibilidade. Na hora que você dá visibilidade nacional a esses resultados, você cria uma tensão nova, mas que a gente espera que seja produtiva. Que o fato dos governadores terem tomado ciência desses resultados, terem entrado em contato com seus secretários, tenham mobilizado a administração pública de forma mais enfática para isso, deu um bom resultado. Agora, tem muita coisa para ser feita, né? Temos muito trabalho para ser feito. Bruno, acho que Posso tentar, enfim, transitar para uma outra questão que, enfim, permeia tudo isso, que é em que medida o INEP, enfim, tem um papel há 87 anos, né? Quase uma organização aí batendo 90 anos, super relevante na produção e na divulgação desses dados. E aí também falar um pouquinho o contexto do porquê que eu estou aqui, um advogado num congresso de jornalismo de educação e sem estar com terno e gravata. Então, já conta, acho que um ponto a meu favor. Mas, enfim, acho que tem toda essa discussão desde 2019 até aqui, né? Então, eu queria fazer uma pergunta olhando para o passado e para o presente e depois uma para o futuro. Que depois que a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais foi aprovado, o INEP, assim como outros órgãos federais, estaduais e municipais, começaram o seu processo de adequação à Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Ali, por 2019, há uma força-tarefa por parte do INEP olhando para a adequação à Lei Geral de Proteção de Dados, e isso vai desaguar mais ou menos em 2020, por ali, numa decisão em que o INEP ele fecha alguns microdados, né, desses censos, e depois isso vai destravar um processo que, inclusive, gera um dos casos mais importantes até hoje, junto à Autoridade Nacional de Proteção de Dados Pessoais, a ANPD. Eu, inclusive, sou um dos membros representando a sociedade civil no CNPD, que é o Conselho Nacional de Privacidade e Proteção de Dados Pessoais, que é como se fosse um órgão consultivo da ANPD. E a ANPD, naquele momento, solta uma nota técnica dizendo assim, INEP, você tem que, pelo menos, fazer um relatório, ou relatórios de impacto à proteção de dados pessoais, para você informar o público por que você está fechando alguns microdados ou simplificando a divulgação de alguns microdados, e isso acaba agora gerando esse desenho final, inclusive do portal, enfim, onde tem essas divulgações todas. Mas a pergunta antes de falar do resultado em si dessa medida, do processo, porque foi muito criticado, né, o INEP na condição dele, primeiro de, assim como foi colocado nas perguntas anteriores, de fazer um fechamento desses microdados sem ter ali um espaço mais dialógico com os consumidores desses dados. Inclusive, num determinado momento, o Fórum de Acesso Público à Informação critica isso, né, de que essas organizações deveriam fazer parte justamente da modelagem desse relatório de impacto à proteção de dados pessoais, para que essa decisão ela fosse a mais informativa possível. Inclusive, com uma reunião que foi feita em dezembro, onde o Fórum também critica muito o INEP, que ela foi fechada
e apenas para algumas instituições, não para toda a comunidade. Então, minha pergunta presidente Palacios, como que você enxerga esse processo e se nesse processo, principalmente, você considera se teve alguns erros ou possíveis melhorias, né, nesse sentido? Esse é um tema difícil. Esse é um tema difícil. E eu queria dar uma entradinha aqui para ajudar aí quem não acompanhou esse debate, que ele é extremamente cifrado. É o seguinte, o INEP modificou, se eu não me engano, foi em 2021, 2022, a política de divulgação dos microdados. Os microdados são dados pequenos, né, como o nome sugere, que têm informações sobre, por exemplo, estudantes. Tá? E, naquela época, por conta da lei de proteção, da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, houve uma alteração, foi feito um estudo, e que esses dados estavam expondo, né, existia um risco de exposição indevida dos estudantes, de professores. Então, o INEP deixou de publicar os dados, como sempre fez, pelo menos desde o começo dos anos 2000, se eu não estou enganada aqui. Né? E esses dados, eles são muito importantes, assim, eles foram sempre muito usados para pesquisa. Né? Então, para a gente entender, por exemplo, o impacto dos fatores de raça, nos processos educacionais e tudo. E, de um momento para o outro, a gente deixou de ter acesso a esses dados como sociedade. Então, é por isso que o Bruno traz essa questão. Né? E eu acho que aí a questão é, como é que o senhor vê isso, esse processo, e como vai ser conduzido daqui para frente? Né? Acho que é um pouco isso. Olha, eu tenho participado intensamente desse processo e tem sido, para mim, um aprendizado constante. Eu tinha uma noção muito superficial de todas as implicações legais e institucionais do assunto. Mas eu posso dizer que tenho sido um aprendiz aplicado. E é aquele tipo de questão que, quanto mais você se dedica a compreender, mais você se dá conta da complexidade do tema. Não tem nada de simples. Qualquer resposta rápida e simples às questões de acesso a dados seguramente está errada. Você não precisa se preocupar, porque não resolve o problema soluções simplificadas. O que temos hoje? Para fins de pesquisa e análises com objetivos definidos, utilizando os dados do INEP, nós temos o SEDAP, que temos conseguido ampliar a oferta desse serviço por meio da criação de núcleos em São Paulo. Aqui nós temos no INSPER e temos na USP, inauguramos outro dia o SEDAP da USP, e temos na UFMG em Belo Horizonte, estamos analisando a abertura de um novo núcleo dessa feita no Nordeste. É claro que o acesso ainda é limitado, porque é preciso se dirigir até a universidade, enfim, apresentar uma proposta, mas é uma ampliação da oferta de acessos a dados em ambiente protegido, que é mais acessível do que a Brasília e ir lá na sala segura do INEP. Então, isso nós estamos ampliando o acesso a dados, e as bases de dados estão disponíveis de acordo com o projeto que se queira desenvolver. Nós estamos até muito bem surpreendidos com a informação de que na UFMG até já tem fila, porque... Eu imagino que tenha, professor, porque tem muita gente querendo esses dados. É uma boa notícia de que estudos educacionais tenham tanto apelo hoje, e precisa ter mais pesquisadores, mais estudos. Aliás, aproveito para falar de que há um descompasso imenso entre o número de pesquisadores que atua na área da educação básica e daqueles que atuam na educação superior. Isso, gente, o jornalismo também é assim, professor. E é preciso que se diga, a educação superior brasileira precisa ser objeto de estudo, discussão muito aprofundada. Então, toda vez que eu encontro grupos ou organizações ou grupos de pesquisadores que atuam na área educacional, eu digo, olha, a gente precisa
começar a investir mais em estudos sobre E, professor, a educação superior. agora olhando um pouco para frente, e aí, enfim, também para a plateia, desculpa se eu não me fiz didático, mas esse é um dos casos mais emblemáticos que tem, que inclusive muito. aproximou muito a comunidade de privacidade e proteção de dados pessoais com de dados abertos. Até faço a brincadeira que antes o pessoal não vinha falar com o Data Privacy Brasil porque tinha medo da gente, enfim, de certa maneira, até legitimar alguma má instrumentalização da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais para minar medidas de transparência, né? A gente brinca que a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais deve caminhar lado a lado, de mãos dadas com a Lei de Acesso à Informação, e essa figura chamada relatório de impacto à produção de dados pessoais funciona mais ou menos como é uma avaliação de impacto ao meio ambiente. Quem vai gerar aquela atividade econômica, ela tem que produzir dados, um diagnóstico, baseado em evidência sobre quais são os riscos e os benefícios. E o que a Autoridade Nacional de Proteção de Dados Pessoais disse com todas as letras, foi uma mensagem muito importante, você nunca vai conseguir gerar, mitigar ou zerar os riscos de reidentificação dos titulares de dados. Mas, muitas vezes, os benefícios suplantam esses riscos. E daí toda a discussão se esses microdados deveriam continuar sendo abertos ou não. E, na parte final dessa nota técnica da NPD, ela diz, e aí vem a pergunta com todas as letras, que esse documento ele não deve ser estático, ele deve ser um documento vivo. O que ela... Eu tenho novidade nessa área também. Então, o que ela... Acho que eu ouvi. Qual que é o convite que ela faz? Em que medida esses relatórios eles poderiam e deveriam ser atualizados, inclusive para dar um passo atrás e continuar, eventualmente, abrindo mais microdados, uma vez que você considera outras medidas de mitigação de riscos e outros benefícios que suplantariam esses riscos. Então, a minha pergunta é como que você olha para o futuro da atualização desses relatórios de impacto e se haveria oportunidade de envolver mais a comunidade nessa avaliação, que são os grandes consumidores desses dados. Olha, o INEP publica microdados, mas é claro que publica microdados com as salvaguardas necessárias para não permitir a reidentificação, digamos, dos sujeitos da pesquisa, né, das pesquisas promovidas pelo INEP. Então, nós temos microdados do Enem, nós temos microdados do SAEB, nós temos a publicação dos indicadores do censo, né, por escola, não são microdados, mas porque o censo, combinando variáveis, a reidentificação de sujeitos é muito provável. Então, há um esforço de publicação de microdados. Agora, o mascaramento de certas variáveis faz com que algumas intenções de pesquisa não consigam se realizar por meio de download. Daí os CEDAPs. Nós estamos desenvolvendo, e isso já está acontecendo há alguns meses, uma plataforma que seria uma espécie de CEDAP virtual. Nós temos um acordo com a RNP, que é uma organização social que trabalha com o desenvolvimento de soluções de TI para, né, órgãos públicos, e tem uma missão institucional importante no país. Nós temos um acordo com ele para desenvolver uma solução de acesso a dados. Ela tem o nome de uma plataforma de acesso a dados educacionais. Ela está em desenvolvimento, já tem uma cara, até tinha na minha apresentação a cara dela, né, uma apresentação sintética de como é essa plataforma. Essa plataforma ela quer disponibilizar todas as bases de dados do INEP para consultas e incluindo, né, embarcando na plataforma algoritmos que validam os outputs, né, a saída, né, da consulta feita base, para aferir se há risco de reidentificação de sujeitos. Essa empresa que foi contratada pela RNP para desenvolver a plataforma está trabalhando nisso. Supostamente, eu digo supostamente porque o Google nunca se envolve diretamente com nada, mas há alguns engenheiros vinculados ao Google trabalhando para o uso de seus algoritmos para fazer essa análise de risco, né, de reidentificação. A diferença do padrão usual é que, em vez de ver o risco de reidentificação na seleção de dados, de microdados, que são necessários para análise, porque aí sempre haverá risco, mas analisar o output, ou seja, aquela tabela, os dados que vão ser extraídos, se esses dados carregam a possibilidade de reidentificação. Como nós tínhamos a previsão de iniciar o teste dessa plataforma agora, esse mês de agosto, não vamos conseguir,
já estamos adiando para outubro. A intenção é que esse primeiro teste, quer dizer, já tem testes de TI, né, mas o teste com pesquisadores convidados para fazer o teste da plataforma, ele está sendo adiado para outubro. Algumas organizações foram convidadas a indicar pesquisadores que tenham tradição de trabalhar com dados educacionais, e esse teste vai ser feito para ver se toda a plataforma está funcionando e, de fato, está resguardando dados pessoais. Então, não foi um convite aberto. E também tem problemas de performance da plataforma que a gente precisa validar. E essa plataforma de acesso a dados vai ser uma inovação importante. Na sua primeira versão, ela vai ser um pouco demandante de conhecimentos especializados. Você vai ter o dicionário de dados das bases, você tem que ser capaz de desenvolver uma consulta utilizando algum pacote disponível, R, enfim. E esse teste que vai ser feito, vai estar um pouco limitado ao uso de pesquisadores que tenham condições de construir essas análises. A intenção é que essa plataforma se desenvolva mais e atenda a outros tipos de usuários. Por isso que eu digo que o problema ele é sempre cada vez mais complexo. Imagino que vocês conheçam a decisão do Supremo, né? Eu acho que foi originária de um voto do Gilmar Mendes, né? Do Barroso. Não, Barroso é uma decisão anterior, né? Porque tem uma discussão sobre o acesso aos microdados do censo que se baseia numa decisão sobre a natureza específica das pesquisas estatísticas. Mas há uma decisão do Supremo em que foi analisada a aplicação da NPD para acesso da LGPD para acesso a dados, e ela especifica as condições que devem ser atendidas para que o acesso a dados seja possível. Tá. Eu acho que você deve conhecer essa decisão. Então, a gente está caminhando nessa direção aí de ter, porque eu estou com perguntas. Só um minutinho, Tá. Uma questãozinha, porque o acesso a dados ele tem a demanda dos pesquisadores, mas tem uma demanda muito importante de diferentes agências governamentais, de órgãos de controle, e as questões vão ficando sempre cada vez mais complexas, porque as demandas mais difíceis são aquelas que querem acesso a dados sensíveis, aos dados individuais. E essa plataforma ela pode ser capaz também de filtrar as demandas que podem ser atendidas, porque as exigências da legislação quanto ao acesso a dados estão sendo atendidas, né? Os casos em que é admitido o uso de dados sensíveis. Então, ela é uma solução mais geral para diferentes tipos de usuário, estados que querem acesso a dados dos estados e dos municípios com os quais desenvolvem políticas, órgãos de controle que querem acesso a dados para poderem realizar fiscalização, pesquisadores que querem acesso a dados para produzir análises e publicar seus resultados. Então, você tem diferentes tipos de usuário e diferentes formas de regulação disso. O problema é bastante complexo, né? E a lei é muito importante. É uma lei que protege a privacidade dos cidadãos e não me parece que possa ser questionada por qualquer ângulo que seja legítimo. Posso complementar? Não. Eu queria fazer esse engata, tá? Eu esqueci de falar que podem mandar perguntas, gente. Tem algumas perguntas chegando aqui, mas se alguém que ainda não fez pergunta quiser fazer, ainda temos tempo, dá para fazer. Então, quer dizer, diante de tudo isso, dessa complexidade, eu queria trazer uma pergunta aqui que não está identificada, quer dizer, mas quando os microdados do SAEB e do INEP serão liberados? Quer dizer, a gente tem uma previsão, tem um horizonte? Os microdados do SAEB, salvo o melhor juízo, já estão, quer dizer, do SAEB 21 já está liberado há muito tempo. SAEB 21, SAEB 23, nós estamos falando. Ah, sim, vai ser liberado na época que é sempre liberado. Vai sair. Claro. Tá. A divulgação do IDEB foi antecipada esse ano. Sim. Nós conseguimos antecipar a divulgação do IDEB. A divulgação dos resultados do SAEB ano passado foi no mês de setembro. Ano passado.
desculpe. Sim. Os resultados de 21. E os relatórios, que esse sim nós estamos aguardando produzir uma análise importante, os relatórios técnicos que apresentam as escalas, apresentam os resultados com algum grau de interpretação, não apenas os indicadores, eles são normalmente produzidos até o fim do ano. Sim. Nós temos avaliações de ciências da natureza, temos avaliações de ciências humanas. Pela primeira vez foram feitas avaliações amostrais para quinto e nono ano de ciências. Essas escalas, elas são, enfim, novas, elas estão sendo analisadas, e a intenção é que esses resultados sejam... Agora acabamos tudo. Não, a gente pode continuar. Eu já recebi autorização para a gente fechar aqui. Então, os dados são publicados, os microdados são publicados, claro que mascarando, porque... Então, vai sair, a gente pode contar com isso. Gente, mas de onde tirar a ideia de que não vai sair? É porque não saiu junto, aí gera toda essa... Mas nunca sai junto. Enfim. Você quer fazer algum comentário, Bruno? Não, eu queria trazer uma pergunta aqui da Elisângela Fernandes da Silva, né, que é uma pergunta que me parece bem importante e tem a ver com isso que a gente está conversando. Ela pergunta o seguinte: se está na agenda da atual gestão do INEP tornar o calendário de divulgação mais transparente? Quer dizer, um calendário de divulgação com embargo para jornalista, disponibilização de relatório técnico, microdados, no momento da ampla divulgação, né? Quer dizer, isso ela enfatiza que isso se torna importante, né? Inclusive a divulgação de erros de medida, intervalo de confiança, pensando até nesse uso dos dados aí vinculado à distribuição de recursos. Não sei se eu fui clara. Eu fui enrolando aqui. Muito clara. O ideal seria se fazermos coincidir todos essas informações, o momento que todas essas informações chegam ao público. Tá. Mas os relatórios demoram mais. Tá. A publicação das medidas que servem ao cálculo de indicadores que têm um papel importante no debate público, tipo o IDEB, Sim. são calculados e publicados mais rapidamente, mas são publicados tabelas com esses indicadores. Tá. As análises, e creio que esse é um ponto de vista compartilhado aqui, que precisam ser mais aprofundadas. Nós precisamos ter relatórios do SAEB que discutam melhor, enfim, o significado pedagógico desses resultados. Isso é uma demanda então, forte. A publicação, a definição de padrões de desempenho, o que corresponde a um desempenho abaixo do básico, adequado, o avançado, a interpretação desses resultados é muito importante e deve ser publicada. Nós queríamos ver se chegávamos ao final do ano com uma publicação analítica do SAEB que já conseguisse trazer para dentro dessa publicação os padrões propostos pelo INEP. Tá bom. Eu queria deixar aqui o espaço. Acho que, por enquanto, não veio mais pergunta da plateia. Eu fiquei pensando uma coisa aqui. Fala. Ah, não, tem sim. Ah, é? Tem Mas várias pode. aqui, gente. Desculpa. Então, deixa para cá. Olha, deixa eu ver aqui. Professor Manuel, da Letícia, poderia fazer uma avaliação sobre a validade dos rankings internacionais? Como é que funciona essa comparação entre países, né? E também, eu já vou emendando aqui, que aí a gente vai avançando. Bom, a atualização do ensino médio, ele já explicou que isso depende, né, do CNE. Então, eu queria que o senhor falasse sobre essa questão aí peraí, que eu me perdi, tem muitas aqui, dos rankings internacionais, e tem uma outra pergunta da Jéssica, se, na sua opinião, os dados atuais que a gente tem, eles são suficientes para a gente mapear e resolver os problemas existentes, entendeu? Analfabetismo, evasão, falta de acessibilidade, enfim, ou a gente precisa de um outro conjunto, precisa melhorar esse conjunto de dados e indicadores que a gente tem. Fica à vontade, se quiser começar pela segunda pergunta, sobre os dados existentes, se eles são suficientes, ou se prefere falar sobre como é que funciona essa comparação com os dados internacionais. Bom,
As experiências de avaliação internacional, o INEP participa de várias delas, né? E elas têm, claro, seus limites, mas têm sido muito reconhecidas como importantes para estabelecer, enfim, algumas projeções de desempenho desejáveis ou atualizações metodológicas e de construção de instrumentos de avaliação. O PISA tem sido uma inspiração para o aprimoramento, né, da forma como construímos os nossos testes. O PIEUS, na área de letramento, tem sido uma inspiração para projetarmos mudanças no SAEB, mudando um pouco o formato dos nossos itens. E os resultados sempre iluminam a distância que nos separa de países que têm uma história mais antiga e alcançam melhores resultados. Eu acho que o papel que o PISA e o PIEUS desempenham no mundo é um papel muito interessante. Os rankings sempre têm enfim, uma atratividade para a publicação, né, de resultados, mas muitas vezes eles não conseguem traduzir o que importa de fato. Né? Enfim, isso é uma questão inevitável. A publicidade sempre leva a comparações e sempre leva a algum tipo de ranqueamento, mesmo que não seja o objetivo principal de nenhum desses programas. A segunda questão, eu acho que cabe aprimoramentos, mas eu acho que o INEP produz indicadores muito bem desenhados. E os aprimoramentos, é claro, que estão na ordem do dia, até mesmo por conta da discussão inicial do IDEB, né, e de indicadores de desigualdade que até aqui não foram adequadamente desenvolvidos. Mas não foram desenvolvidos também porque há uma certa carência de... Um tema, por exemplo, que tem surgido várias vezes é a lacuna, né, no preenchimento do Educacenso de alguns dados importantes. Por exemplo, há estados em que os dados relativos à cor-raça são há muitos dados faltantes. Mas o censo recebe os dados que estão nas fichas de matrícula. Sim. Então, é um problema de conscientização, né, das secretarias escolares, das direções das escolas, da importância de preenchimento adequado do censo escolar. É uma campanha do tipo que o IBGE já fez, o MEC tem trabalhado no sentido de levar essa campanha à frente. Mas eu acho que os temas de aprimoramento são indicadores para lidar adequadamente com a desigualdade e essa revisão do IDEB que nós temos conversado. E muita mudança na área da educação superior que ninguém... Então, isso você conversa para uma outra mesa. A gente precisa fazer. Eu queria passar rapidamente aqui, então, para fazer uma última rodada aqui, rapidinho, né, porque eu acho que a gente já está se estendendo também. Lixan, Bruno, quem quiser, e aí a gente encerra. Super. Acho que está sendo uma ótima conversa e aproveitando até, Manuel, para entender sua visão sobre o INEP, porque, às vezes, eu fiquei com a impressão que parte nem da tensão, mas do desacordo e tal, é que talvez as pessoas, eu inclusive, a gente tem uma visão do que é o INEP, que talvez não é a mesma da sua ou da gestão, em relação a como ele se compara a outros órgãos. Por exemplo, eu sempre pensei no INEP muito parecido com o IBGE. Né? Por exemplo, a Pesquisa Nacional da Amostra dos Domicílios, todo o terceiro trimestre faz lá uma pesquisa de educação. Eu não consigo imaginar o IBGE numa dessas pesquisas dizendo a gente não vai divulgar agora porque tem uma outra pesquisa dos estados ou dos municípios que a gente vai privilegiar. Que é uma escolha, como você falou, política, que pode ser considerado um êxito quando tem critérios políticos, mas não é técnica. E pode ser perfeitamente possível que o INEP faz um mix dos critérios políticos e técnicos, mas queria entender um pouco, te ouvir se você acha que isso representa bem ou se não. O INEP é como se fosse o IBGE e está certa a cobrança, portanto, somente em bases técnicas. Não, eu não conheço o IBGE assim a ponto de dizer se somos ou não somos parecidos com o IBGE. Né? Eu sou um usuário de resultados do IBGE.
Agora, com relação ao INEP, os critérios do INEP são técnicos. Agora, o que nós fizemos esse ano foi uma opção para trazer para a esfera de análise técnica do INEP resultados e dados produzidos por sistemas de avaliação da educação dos estados, que obedecem também a critérios técnicos, e estabelecer uma colaboração mais próxima. E esse trabalho é tecnicamente orientado, né? Houve instruções, enfim, compartilhadas com os estados sobre métodos, sobre desenho das avaliações. Mas, enfim, eu não sei exatamente, não vejo nenhuma incidência, digamos, de outra política que não seja política de avaliação. Então, na medida que você decide que há sistemas estaduais de avaliação da educação pública, que produzem resultados que são diretamente utilizados pelas secretarias para fins de gestão das redes, e que as avaliações nacionais precisam encontrar formas de alinhamento com essas avaliações, de modo que se crie um sistema mais integrado, com resultados mais comparáveis, né? Eu acho que essa é uma decisão técnica, não acho que, quer dizer, é claro que é de política de avaliação, né? Mas é uma decisão tecnicamente fundada. Os resultados do SAEB serão publicados com o apoio de análises técnicas e análises de natureza pedagógica quando estiverem concluídos. Por exemplo, os resultados do 5º, do 9º ano e do 3º ano do ensino médio, que foram publicados para fins de cálculo do IDEB e divulgação pública desses indicadores. Nós ainda não publicamos relatórios detalhados e análises técnicas que permitam o uso pedagógico desses resultados. Serão publicados. Eu não vejo nesse processo, além de dificuldades de execução das ações em prazos mais curtos, que eu gostaria que fossem concluídas em prazos mais curtos, e novidades, né? A análise dos dados produzidos pelos estados é uma novidade. Nós pedimos a participação de muitos consultores para trabalharem com esses dados. E eles também estão lidando com esse tema da comparabilidade, a partir de itens pré-calibrados, como um desafio novo. Eu acho que o compromisso com a técnica continua de pé, apesar de eu ser realmente incompetente para comparar com os procedimentos do IBGE. Não sou capaz de fazer essa comparação, porque não conheço. No meu caso, seria um comentário / pergunta, porque o que o professor Palacios relembra são 2 decisões muito importantes do Supremo Tribunal Federal. Um primeiro caso onde o TCU, o Tribunal de Contas da União, tinha solicitado ao INEP dados para ele cruzar a presença de pessoas, né, crianças beneficiárias do programa Bolsa Família, para ver se estava havendo fraude ou não, né, dentro do compromisso das famílias enviarem, né, as crianças para estudar. E o que o Supremo e o INEP adequadamente se contrapôs foi: a gente não pode compartilhar esses dados porque ele tem uma finalidade que é para a política educacional. Senão isso vai quebrar a confiança e, consequentemente, não vai formar o círculo completo da produção desses dados, né? E o INEP fez muito bem de ter ido, e isso foi uma liminar dada pelo ministro Luiz Roberto Barroso. O segundo caso, que eu acho que você se referiu, tem a ver com o caso chamado Cadastro Base Cidadão, que também é como que você cria bancos de dados, interoperabilidade para auxiliar diferentes políticas públicas. E nessa decisão que você mencionou do ministro Gilmar Mendes, ele fala da necessidade de você criar instâncias de governanças mais participativas e mais inclusivas. E aí ele diz como que o comitê formado pelo Poder Executivo Federal deveria dar mais espaço para a sociedade civil, sobretudo, porque ali só tinha ministérios, etc. E aí eu quero fazer o gancho de novo com a minha pergunta. Como que você vê, para o futuro, como que o INEP pode criar algum espaço que seja mais inclusivo e mais participativo para os consumidores desses dados? Porque a grande discussão, a grande crítica que foi feita tudo bem, o INEP tem razão em fazer relatórios de impacto da produção de dados pessoais, verificar quais são os riscos da abertura desses microdados, mas ele não está sendo inclusivo o máximo possível para que essa comunidade que é mais afetada pela não produção, pela não publicação desses dados, possa fazer parte dessa discussão. Então, para frente, como que você acha que essas críticas podem ser endereçadas? E aí a gente encerra, né? Eu acho que a gente
Tem uma comissão no INEP que lida com a administração de dados, né, e o acesso a dados na instituição. A criação de uma instância de governança desse processo com participação externa está no nosso horizonte. Mas estamos num momento em que a discussão com diferentes agências que lidam com o problema ainda não alcançou um grau de maturidade em que a gente possa ter certeza que os diferentes tipos de demanda, porque não são apenas os pesquisadores, órgãos governamentais, agências de diferente natureza que querem acesso a dados para finalidades muito diversas. Então, esse diálogo, ele confronta as razões de cada instituição. E cada instituição tem razões legítimas e motivações muito adequadas, mas é preciso que todo esse processo seja iluminado à luz da LGPD, a proteção dos procedimentos de produção de dados do INEP, né, a proteção do censo, que é um processo extremamente bem conduzido, que produz dados que suportam o financiamento da educação pública em todo o país e que tem que ser devidamente protegido. Então, amadurecer essa discussão é importante, porque muitas vezes você conversa com pessoas que têm soluções que não cabem, né? Tipo, assinam um termo de sigilo e têm acesso a dados. Gente, não é assim. É preciso ter um processo de controle muito mais forte de acesso a dados para proteger a privacidade dos cidadãos, o direito de terem controle sobre as informações que ele fornece e que são utilizadas para fins muito específicos. Esse é o princípio, né? Então, nós estamos trabalhando nessa direção. E, olha, é uma das agendas mais pesadas do INEP. E a gente vem trabalhando fortemente para buscar um entendimento disso. Não só o INEP, é claro, Sim. o Ministério da Educação, o FNDE, todos temos que nos pôr de acordo com relação ao modo como nós vamos tratar a CGU, o TCU, são diferentes agências, a Tricom. Olha, as siglas não param tão cedo se eu começar a falar nas instituições interessadas em acesso a dados. Bom, gente, acho que nós já tivemos uma conversa aqui extensa, profunda, né, e tocamos em pontos muito importantes. Queria agradecer Bruno, Guichan, professor Palácios, pela abertura, por essa possibilidade de diálogo tão aprofundado aí. Espero que tenha sido rico aí para todo mundo. Acho que a gente encerra aqui. Obrigada, gente.